No direito processual civil, a prova ocupa posição central na estrutura do processo, pois é por meio dela que o juiz forma sua convicção acerca dos fatos controvertidos apresentados pelas partes. O processo civil contemporâneo, especialmente após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, passou a valorizar ainda mais os princípios da cooperação, da boa-fé processual, do contraditório substancial e da busca pela decisão de mérito justa e efetiva, circunstância que reforça a importância da atividade probatória como instrumento de reconstrução dos fatos relevantes para o julgamento da demanda. A prova não se destina apenas ao magistrado, mas também às partes, que precisam demonstrar a veracidade de suas alegações, influenciar a formação do convencimento judicial e garantir que o processo alcance resultado compatível com a realidade fática e jurídica discutida. Nesse contexto, a atividade probatória deve observar critérios de legalidade, pertinência, necessidade e utilidade, sendo inadmissíveis provas ilícitas, irrelevantes ou meramente protelatórias. O sistema processual brasileiro adota, como regra, o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz aprecia as provas livremente, mas deve fundamentar sua decisão de maneira racional e coerente, indicando os motivos que o levaram a atribuir maior ou menor valor aos elementos constantes dos autos. A prova documental constitui uma das modalidades probatórias mais relevantes no processo civil, em razão da segurança e da objetividade que normalmente oferece a demonstração dos fatos. Documento é todo registro material capaz de representar um fato, uma declaração ou uma manifestação de vontade, podendo assumir forma escrita, eletrônica, fotográfica, audiovisual ou qualquer outro meio tecnologicamente idôneo. O CPC reconhece ampla liberdade probatória quanto aos documentos, admitindo inclusive documentos eletrônicos, mensagens digitais, fotografias, gravações e reproduções mecânicas, desde que seja possível verificar sua autenticidade e integridade. Os documentos podem ser públicos ou particulares. Documento público é aquele elaborado por agente público no exercício de suas funções e goza de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos que o servidor declarar terem ocorrido em sua presença. Já o documento particular, produzido sem a intervenção estatal, possui eficácia probatória dependente de reconhecimento ou ausência de impugnação da parte contrária. A apresentação documental normalmente deve ocorrer com a petição inicial e com a contestação, em respeito aos princípios da concentração e da estabilização da demanda, embora seja admitida juntada posterior em hipóteses justificadas. Como documento novo, fato superveniente ou necessidade decorrente de manifestação da parte adversa. A impugnação à autenticidade documental também possui disciplina específica, cabendo à parte interessada suscitar eventual falsidade ou adulteração do documento, hipótese em que poderá ser instaurado incidente de arguição de falsidade. A força probatória dos documentos depende não apenas de sua existência formal, mas também da coerência com os demais elementos constantes dos autos. O magistrado pode valorar conjuntamente documentos, depoimentos, perícias e demais meios de prova, construindo raciocínio probatório integrado. A evolução tecnológica ampliou significativamente o papel da prova documental eletrônica, especialmente em demandas envolvendo relações digitais, contratos eletrônicos, comunicações por aplicativos de mensagens e registros virtuais, exigindo do julgador atenção especial quanto à cadeia de custódia, autenticidade e preservação das informações. A prova testemunhal, por sua vez, consiste na declaração prestada em juízo por pessoa estranha à relação processual, mas que possui conhecimento acerca de fatos relevantes para a causa. Trata-se de modalidade tradicional de prova, historicamente associada à oralidade e à reconstrução subjetiva dos acontecimentos. O testemunho pode recair sobre fatos percebidos diretamente pela testemunha, sendo vedadas opiniões pessoais, juízos de valor ou meras suposições. O CPC estabelece requisitos para a admissibilidade da testemunha, disciplinando hipóteses de incapacidade, impedimento e suspeição. São incapazes, por exemplo, aqueles que não possuem discernimento adequado acerca dos fatos narrados. Impedidos são os que mantêm vínculo jurídico ou interesse direto na causa. Suspeitos são aqueles cuja imparcialidade pode ser comprometida por amizade íntima, inimizade ou interesse indireto no litígio. Ainda assim, o juiz poderá ouvir pessoas impedidas ou suspeitas como informantes, atribuindo ao relato valor probatório reduzido.
A prova testemunhal normalmente é produzida em audiência de instrução e julgamento, ocasião em que as testemunhas prestam compromisso legal de dizer a verdade e respondem aos questionamentos formulados pelo juiz e pelas partes. O contraditório assume grande relevância nessa modalidade probatória, pois a possibilidade de reperguntas permite testar coerência, precisão e confiabilidade das declarações. A credibilidade do testemunho depende de múltiplos fatores, como espontaneidade, firmeza narrativa, compatibilidade com outras provas e ausência de interesse no resultado do processo. O magistrado deve avaliar cuidadosamente eventuais contradições, lacunas ou inconsistências. Embora tradicionalmente se considere a prova testemunhal menos segura que a documental, ela continua desempenhando papel fundamental em inúmeras causas. Sobretudo quando os fatos não deixam registros materiais ou quando a dinâmica das relações sociais exige reconstrução oral dos acontecimentos. Em determinados casos, inclusive, a prova testemunhal pode prevalecer sobre documentos, especialmente quando demonstrada a falsidade documental, vício de consentimento ou simulação. A prova pericial representa meio técnico de esclarecimento de fatos que dependem de conhecimento especializado, científico, artístico ou técnico. Sempre que a controvérsia envolver matéria que ultrapasse o conhecimento comum do magistrado, torna-se possível a realização de perícia. O perito é auxiliar da justiça, nomeado pelo juiz, e deve possuir qualificação adequada à matéria examinada. Sua atuação deve observar imparcialidade, objetividade e rigor metodológico. As partes podem indicar assistentes técnicos e formular quesitos, participando ativamente da produção da prova. O laudo pericial constitui peça central da perícia, devendo conter exposição detalhada do objeto analisado, metodologia empregada, diligências realizadas, respostas fundamentadas aos quesitos e conclusões técnicas. A perícia pode assumir diversas modalidades, como exame, vistoria e avaliação. O exame recai sobre pessoas, coisas ou documentos, a vistoria envolve inspeção de bens imóveis ou locais específicos, a avaliação busca determinar valor econômico de determinado bem ou obrigação. A importância da prova pericial é particularmente evidente em áreas como responsabilidade civil médica, engenharia, contabilidade, direito ambiental, propriedade intelectual, direito bancário e questões envolvendo cálculos complexos. O juiz não está absolutamente vinculado ao laudo pericial, podendo rejeitar suas conclusões desde que apresente fundamentação adequada baseada em outros elementos probatórios constantes dos autos. Entretanto, na prática, a perícia frequentemente exerce grande influência sobre o convencimento judicial devido à especialização técnica envolvida. O CPC prestigia a transparência e a cooperação na atividade pericial, assegurando participação efetiva das partes. O perito pode ser substituído em caso de falta de conhecimento técnico, parcialidade ou descumprimento de deveres processuais. Além disso, o magistrado poderá determinar esclarecimentos complementares, nova perícia ou perícia simplificada, conforme as necessidades do caso concreto. A crescente complexidade das relações sociais e econômicas ampliou a relevância da prova técnica no processo civil contemporâneo, tornando-a instrumento indispensável para decisões fundamentadas em critérios científicos e objetivos. O depoimento pessoal constitui modalidade probatória voltada à oitiva das próprias partes acerca dos fatos discutidos no processo. Seu objetivo principal é obter esclarecimentos, confissões ou elementos que auxiliem o magistrado na formação de convencimento. O depoimento pessoal pode ser requerido pela parte adversa ou determinado de ofício pelo juiz. A ausência injustificada da parte regularmente intimada pode gerar pena de confissão quanto à matéria de fato, presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pela parte contrária sobre os pontos objeto do depoimento. A confissão, por sua vez, consiste em admissão de fato contrário ao interesse da própria parte favorável ao adversário, possuindo elevada força probatória. Pode ser judicial ou extrajudicial, espontânea ou provocada. A confissão judicial, realizada no curso do processo, em regra é irrevogável, salvo demonstração de erro de fato ou coação. O depoimento pessoal distingue-se da prova testemunhal porque a parte possui interesse direto no resultado da demanda, circunstância que exige análise cautelosa de suas declarações. Ainda assim, o comportamento processual das partes, a coerência narrativa e a postura durante o interrogatório podem influenciar significativamente a apreciação judicial.
O magistrado pode extrair presunções decorrentes de evasivas, contradições ou recusa injustificada em responder perguntas pertinentes. O depoimento pessoal também concretiza o princípio da oralidade e aproxima o julgador da realidade fática subjacente ao litígio. O ônus da prova representa um dos temas mais relevantes do direito probatório, pois define qual das partes suporta o risco decorrente da ausência ou insuficiência de prova acerca de determinado fato.